Agora eu quero falar com você sobre uma questãozinha que vai cair na sua prova. Poxa, vamos falar sobre artigos da lei que você tem que memorizar. Eu vou falar agora com você sobre hipótese de contratação direta. Gente, a Constituição Federal, ela estabelece a obrigatoriedade da realização da licitação, na contratação de obras, serviços, compras e alienação. Porém, ela prevê também as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, casos especificados na legislação em que a contratação vai ser direta. A dispensa de licitação refere-se às hipóteses em que os contratos administrativos são celebrados diretamente pela administração, sem realização de licitação. Na dispensa vai se verificar o quê? A possibilidade de competição entre os licitantes que justifique a realização da licitação. Contudo, a legislação admite a dispensa. Pode dispensar, beleza. Portanto, a dispensa de licitação é uma circunstância em que, em tese, o procedimento até poderia ser realizado. Contudo, em razão da particularidade do caso, o legislador decidiu não tornar ele obrigatório. A administração pode licitar ou não. Na inexigibilidade de licitação, por sua vez, refere-se a situações em que a concorrência é inviável. Não tem como realizar um procedimento competitivo, é inviável a concorrência. Ou seja, situações em que é inviável a competição entre os licitantes. Gente, vamos ler o artigo 74 da lei? A gente tem que ler. Tem que ler, porque esse é a leitura obrigatória. Vamos lá. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisição de materiais, equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Só tem um produtor, só tem uma empresa que produz aquilo ali? Poxa, não tem como realizar licitação, procedimento competitivo. Representante comercial exclusivo, empresa exclusiva, então não tem como realizar um processo licitatório. Beleza. Além disso, contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Não tem como fazer uma licitação, né, para contratação da Ivete ou da Cláudia Leite, ou se bem que a Ivete ganha, né, gente? A Ivete ganha. Mas tudo bem, não tem como fazer uma licitação, né, abrindo uma concorrência entre esses artistas consagrados. Essa contratação ela pode ser feita o quê? Diretamente. Além disso, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Aí a administração pública quer contratar aquela empresa porque ela é especializada, ela sabe fazer, sabe, gente? A administração pública não pode ter erro. Aquela empresa tem notória especialização. Quais são essas situações, prof? Quando eu estou falando de estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos, projetos executivos, pareceres, perícias, avaliações em geral, assessorias, consultorias técnicas, auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, que aí eu preciso daquele advogado fera, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obra de arte, eu preciso de pessoas que têm notória especialização, controle de qualidade e tecnológico, análise, testes, ensaios de campo laboratorial, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e no meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem nesse inciso. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha. Eu vou adquirir aquele imóvel, tem que ser aquela localização. É necessária aquela localização para a administração pública. Nessas situações, é inexigível a licitação porque é inviável a competição. Ah, tá, prof. Eu tenho que memorizar esse artigo? Tem sim, tem que memorizar. Beleza. E quando que a licitação vai ser dispensável? Gente, a licitação é dispensável para contratações que envolvam valores inferiores a R$100 mil. No caso de obra e serviço de engenharia, a administração pode ou não realizar a licitação. Né? Quando eu falo, então, contratações que envolvem valores inferiores a R$100 mil, no caso de obra, serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores. Além disso, contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de compras e serviços, outras compras e outros serviços. Beleza. Além disso, também é dispensável a licitação para contratação que mantenha todas as condições definidas no edital de licitação realizada há pelo menos um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados, não foram apresentadas propostas válidas, gente. As propostas apresentadas consignaram preços que são superiores ao praticados no mercado ou incompatíveis com os preços fixados pelos órgãos oficiais. Ou, além disso, para contratação que tenha por objeto bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamento a ser adquirida do fornecedor original, né? Esses equipamentos durante o período de garantia técnica.
elétrica. Então, eu estou precisando contratar aquele equipamento ali. Além disso, para a contratação de bens e serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. Além disso, produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação no caso de obras e serviços de engenharia ao valor de R$300 mil. Então, quando eu estou falando de pesquisa de desenvolvimento, transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, os ICTs, né, gente? Além disso, hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes. Hipótese em que a contratação pode ser realizada o quê? Diretamente com base no preço do dia. No preço do dia daquele hortifrutigranjeiro, daquele pão. Além disso, bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, materiais de uso das Forças Armadas, bens e serviços para atendimento dos contingentes militares, abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos, localidades diferentes de suas sedes, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, serviços especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e obtenção de provas previstas no artigo 3º da Lei 12.850, quando houver necessidade justificada de manutenção do sigilo sobre a investigação, aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, para contratação com vistas ao cumprimento no artigo 3º, 3A, artigo 4º, 5º e 20º da Lei 10.973, observados os princípios gerais de contratação dessa lei, contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, nos casos de emergência, calamidade pública, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, os bens produzidos ou serviços prestados no órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criadas para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o preço do mercado. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regularizar os preços, para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade da administração pública indireta que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou convênio de cooperação, para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o sistema SUS, Sistema Único de Saúde, para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnico quando se tratar de profissional técnico notória especialização, para a contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar, executar atividade de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar o órgão da administração pública direta, autarquia, fundação, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento. Para a aferição desses valores, gente, que atendam os limites, né, que a gente falou do primeiro e segundo inciso, alguns critérios vão ser adotados. O somatório do que for dispendido no exercício financeiro para a respectiva unidade gestora. Então, eu estou falando que nas contratações de até R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia, dispensa-se a licitação, mas eu tenho que analisar todas as obras e serviços que foram contratados naquele ano por aquele órgão, correto? Elas não podem superar esse limite de R$100 mil. Além disso, o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos à contratação do mesmo ramo de atividade. Então, aquele determinado órgão já realizou uma contratação de uma obra de reforma em R$30 mil. Contratação direta por dispensa. Depois de mais um mês, mais uma obra de R$30 mil. Somou R$60 mil. Aí ela pode o quê? Contratar uma outra obra de reforma de R$40 mil utilizando a contratação direta naquele ano. Ela não pode superar naquele ano o limite de R$100 mil. Beleza, prof. Nossa senhora, esse artigo eu vou ler algumas vezes até tentar memorizar. Exatamente, gente. Além disso, a nova lei de licitações ela prevê os seguintes procedimentos auxiliares: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Vamos lá, credenciamento. Gente, credenciamento é o processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que eles
para que eles, preenchidos os requisitos necessários, vão se credenciar no órgão ou na entidade para executar o objeto quando eles forem convocados. Olha só, o credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Primeira, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. No caso de seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação, e em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do mercado, do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção do agente por meio do processo de licitação. Então, o processo de credenciamento é um processo de chamamento em que a administração vai convocar os interessados em prestar aqueles serviços, prestar serviços ou fornecer bens, para que eles sejam credenciados para executar aquele objeto quando forem convocados. Pré-qualificação. A pré-qualificação é um procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente os licitantes que reúnam condições de habilitação para participar futuramente de uma licitação. Ah, tá, prof, entendi. Procedimento de manifestação de interesse. Gente, a administração ela pode solicitar iniciativa privada mediante instauração de um procedimento de manifestação de interesse com a publicação de um edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos com propostas de soluções inovadoras que contribuem com questões de relevância pública. Então, é um procedimento em que a administração pública vai chamar a iniciativa privada para apresentar projetos, propostas que contribuam com questões de interesse público.